Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu conto com a participação especial da Juliana Stockinger da Seven Migration. Olá pessoal, tudo bem, Jess? Obrigada pelo convite mais uma vez. Fazia um tempo que não conversávamos, não? Exatamente, acho que a última vez que a gente conversou foi em novembro, né, no finalzinho do ano passado. E agora, né, com toda essa pandemia, passado-se metade aí do ano fiscal, a gente sofreu alguns impactos, não é mesmo, Ju? Então, com certeza, né? Essa pandemia não só impactou a vida de todos nós, como claro que impactou os programas de imigração na Austrália, impactou as estratégias, não é? De imigração aí de vários dos nossos clientes. Passamos por aquele momento inicial de o que faremos. Enfim, as coisas não foram, do ponto de vista de imigração, não foram tão dramáticas quanto, né, imaginamos no primeiro momento que poderiam ser, mas com certeza, né, impactou aí. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, Jess, de todos esses... Quais foram os maiores impactos, né, dessa pandemia em termos de imigração? O que você acha? Vamos lá! Mas antes, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, nos acompanhar também nas nossas redes sociais. A gente tá sempre por lá, no Instagram, no Facebook. Vou deixar também aqui os contatos das redes sociais da Seven Migration, também da Juliana Stockinger. Vocês podem conferir, podem mandar suas dúvidas, o pessoal é sempre pronto para responder. Então, Ju, conta pra gente aí, vamos numerar uns 5, né? Uns 5 dos principais impactos que, de certa forma, a imigração sofreu com toda essa pandemia, né? Isso aí, na verdade, já passamos aí da metade, né, desse ano financeiro tão atribulado, né, tão confuso. Programas de imigração, eles acabam acompanhando, né, muitas das mudanças, muitas das revisões, elas acabam acompanhando justamente esse ano fiscal, até porque o número de vistos permanentes que serão emitidos aí na Austrália por ano, né, esse número ele tem base justamente no ano fiscal. O primeiro ponto, né, o que chamou a atenção de todo mundo aí foi justamente o atraso na divulgação do que seria o plano de imigração desse ano financeiro. Então, normalmente essa divulgação ela ocorre entre março e maio de cada ano e a gente inicia o ano financeiro, que é 1º de julho, já com as informações sobre o plano de imigração, né, do ano financeiro. Então, o que entra nesse plano de imigração? De forma bem geral, o número de vistos permanentes que serão emitidos no ano, né, o que a gente chama de Migration Intake, e também temos aí dentro desse plano de imigração a priorização, né, de determinados tipos de vistos, comparando aí os tipos de vistos de vistos permanentes que temos hoje, e dentro dessa distribuição, né, de número de vistos a serem emitidos por tipo de visto, também temos aí uma distribuição de possíveis vistos a serem emitidos através de programas estaduais, regionais e não da Austrália como um todo. Então, eu diria que o primeiro grande impacto foi justamente esse atraso, né, na divulgação do que seria o plano de imigração para esse ano. Então, isso foi o que assustou todo mundo, principalmente aquelas pessoas que estavam aqui já bastante adiantadas, né, no seu plano de imigração, que de uma certa forma tiveram que reavaliar aí as suas opções devido a esse atraso. Então esse foi o primeiro grande impacto, digamos assim. E Ju, além do atraso, né, da divulgação do plano de imigração, também tiveram alguns vistos que foram readaptados, digamos assim? Houve uma redistribuição do número de vistos dentro dos tipos de visto, não é? Então o que a imigração fez foi, com certeza, determinados tipos de visto, por exemplo, vistos através de um relacionamento com o australiano, que a gente chama de Partner Visa, eles aumentaram o número de vistos a serem dados nesta categoria. Então a gente vai ter, né, o plano de imigração, o número de vistos permanentes no total, o total de número de vistos permanentes não mudou, ele permaneceu em 160 mil vistos a serem dados nesse ano, vistos permanentes, né, não estamos falando de todos os outros, mas dentro desses 160 mil eles praticamente dobraram o número de vistos a serem dados para Partner Visa, que é esse tipo de visto de relacionamento, assim como eles diminuíram,
né, de uma certa forma bastante, aí em torno entre 50% e 60%, o número de vistos permanentes a serem dados para a categoria, para os vistos skilled, que a gente chama, né, para os profissionais em demanda, assim como também para alguns tipos de visto através de empresas, né, nomeações à residência permanente através de empresas. Houve também um aumento no número de vistos para pessoas super talentosas, digamos assim, não é? O que eles chamam de Global Independent Talent Visa, que nada mais é do que, né, eles pegam determinadas pessoas de destaque dentro de algumas áreas da tecnologia, enfim. Então houve um aumento também, né, no número desse tipo de visto. Então, com certeza, a Austrália se aproveitou da pandemia, né, para fazer uma pesquisa, enfim, das reais necessidades do país nesse momento, e eles tiveram que reajustar essa distribuição de vistos, né, devido aí não só a situação, mas também devido às dificuldades de pessoas a entrarem, obviamente, na Austrália devido às fronteiras estarem fechadas. Ju, e falando dessa redistribuição, o que houve com os estados, né? Muita gente falando, esperando por essas divulgações, o que houve? Então, como o programa de imigração ele faz essa divisão, né, do número de vistos a serem emitidos por tipo de visto, e dentro dessa divisão há uma distribuição de uma cota, né, entre os estados e territórios da Austrália, ou seja, a quantidade de profissionais que eles poderão nomear num visto skilled, que são, né, obviamente que é o visto através de uma demanda estadual ou regional. Como houve esse atraso, a não distribuição no início do ano financeiro dessa cota fez com que os estados simplesmente não tivessem, eles não puderam fazer nada, digamos assim, eles não tiveram como criar as suas próprias listas de demanda. Se a cota for reduzida, é claro que os estados terão também uma lista reduzida. Se a cota for uma cota normal, né, média aí que temos em todos os anos, a lista ela pode ser um pouco maior. Então esse atraso fez com que os estados simplesmente não pudessem praticamente convidar candidatos, né, neste período, né, e o que todo mundo vem falando nesse início do ano é que finalmente, né, a partir de dezembro, os estados que tiveram a cota oficializada conseguiram então começar a divulgar suas listas de demanda. Não temos ainda as listas de todos os estados, né? Tem alguns estados nesse momento que as listas ainda não são oficiais. Temos informações de alguns estados, mas não as listas. Temos alguns critérios de nomeação do estado que podem envolver moradia no estado, trabalho, experiência, estudos que também não estão muito claros nesse momento, mas com certeza nas próximas 2 semanas teremos uma definição de todos para que pelo menos a gente possa pensar, né, e consiga traçar melhores estratégias, digamos assim, para os nossos clientes a partir de agora, né, ou a partir do final desse mês. E de certa forma, vocês como agentes de imigração também ficam de mãos atadas, não é mesmo? Sim, com certeza. Uma boa estratégia de imigração, ela faz com que eu tenha que ter todas as informações na minha frente para justamente indicar para a pessoa todas as opções ou onde você pode ir, vocês podem ir estudar determinado curso para chegar em determinada nomeação, e essa estratégia vai ter base justamente na lista e no critério, né, de um estado ou de um território que vocês tenham interesse em estudar, em morar, enfim. Um outro ponto que temos aí também, Jess, é que justamente o atraso, né, nessa divulgação, de novo, estamos agora, metade de janeiro, ainda esperando algumas confirmações, fez com que o ano financeiro, a gente está falando aí em mais 5 meses, né? Então já estamos aí há 5 meses, né, do final desse ano financeiro. E a tendência é que em 1º de julho de 2021, né, que a gente tem aí novas listas, novas divulgações, novos critérios, não necessariamente diferentes, mas que tudo isso vai ser revisado novamente. O que significa que uma estratégia que inicia agora, né, para uma pessoa que está aqui na Austrália, muito possivelmente vai ter que ser revisada daqui 5 meses. O mesmo para alguém que está fora, né? Então todos vocês que fizeram uma estratégia de imigração há 1 ano atrás, né, considerando que estariam aqui no início desse ano, considerando que estariam aqui em março, né, onde a gente teria algumas informações desse ano financeiro ainda para passar para vocês, se vocês não vão vir até julho, né, a tendência é a situação estar diferente. Não acho que vai estar pior, acho que vai estar melhor. Ju, e com essa divulgação, né, dessas poucas listas que foram divulgadas até o momento, qual é o teu feeling, né? O que você acha com tudo isso, na sua opinião?
Eu acho que, como tudo na Austrália nesse momento, os estados e territórios foram extremamente conservadores nas suas listas de demanda, né? Então, com certeza, né, a situação ela não é a mesma, né? Ela é totalmente diferente do que era até, enfim, do final do ano financeiro anterior. Não há dúvida que eles estão mais conservadores nesse sentido, e a razão pela qual eles estão conservadores, e é um dos grandes impactos que a gente está falando no vídeo de hoje, é que justamente há uma priorização da Austrália em relação a alguns profissionais, né? Então hoje a Austrália tem a lista de demanda nacional, tem as listas estaduais, algumas a serem divulgadas, outras já divulgadas. Dentro das listas estaduais temos também uma lista específica para áreas regionais, temos as listas do DAMA, né, que nada mais é do que, né, obviamente, sponsors, conforme a gente falou no vídeo anterior, mas a gente ainda tem, além disso tudo, uma lista prioritária, que é a PMSOL, que são 18 profissões no momento, não é? Que todos os programas de imigração, de uma certa forma, estão girando em torno dessa lista. Então, o que aconteceu em relação aos estados? Tem estados que não fizeram das suas listas apenas, né, esta lista prioritária, não é? Então, tem estados que têm listas um pouco mais abrangentes, mas de toda forma há uma priorização a essas profissões. Temos pandemia, temos possíveis lockdowns, né, que vem acontecendo em determinadas regiões da Austrália, temos a questão do desemprego, do pessoal que, né, que está trabalhando remotamente. Então, tem uma questão administrativa nesse tipo de processo, além da situação econômica diante da pandemia, não é? Então, por que um estado vai abrir para pedidos de nomeação estadual no final de janeiro, sendo que o ano financeiro termina em junho e que teremos outras regras para o ano seguinte? Por que esses estados vão abrir para um número enorme de pedidos de nomeação, sendo que muito possivelmente eles nem vão conseguir processar, dar conta de todos esses pedidos dentro desse período? Então tem uma questão administrativa também. Então, embora tenham algumas listas que nos encorajam, né, e que nos deixam mais felizes do que outras, com certeza a priorização a determinados profissionais ainda existe. Então a gente não vai ter como correr disso. Além disso, há uma priorização para aqueles que estão aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês fugindo dessa questão dos estados. Sponsors, por exemplo, por empresas. Determinados processos de sponsor, dependendo da ocupação que a pessoa é nomeada numa empresa, eles são aprovados em dias, enquanto tem outros processos que estão sendo processados em meses. Então, esse tempo de processamento, ele é uma amostra, né, do que realmente está acontecendo. Há uma instrução no sentido de priorizar determinados profissionais, né, neste período de pandemia. Então, com certeza, os estados foram mais conservadores, mas acredito eu que é só uma questão de organizar a casa para que o ano seguinte seja melhor para todos nós. E vamos esperar por isso, né? Com certeza, vamos esperar. Gente, não se desestimulem, né? Não se desesperem. Foi um ano bem desafiador para todos nós, foi um ano bem desafiador como agente de imigração na Austrália, né? Muitas vezes eu fiz mais um papel de psicóloga do que de agente de imigração, segurar a mão e todo mundo tem que respirar fundo para que as coisas aconteçam. A verdade é, né, o mercado já está sofrendo com a falta de imigrantes, né? Então a gente obviamente trabalha com centenas de empresas e essas empresas já estão sofrendo em não conseguir contratar, né, empregados funcionários locais. Então, com certeza, essa diminuição, o número menor de imigrantes nesse momento, né, com certeza a Austrália percebe isso e a gente está bem positivo que isso vai acabar, né? A consequência disso vai ser uma melhoria nos anos seguintes. Não querendo criar nenhuma esperança aí em vocês, não tô aqui para vender a ideia de que tudo é fácil, mas é histórico, né, a necessidade da Austrália de ter os imigrantes aqui. Então esperamos que seja melhor, né, no próximo ano financeiro. Será sim. E eu acho que esse momento o pessoal, né, a grande maioria tá usando esse período como uma forma de planejar, assim que a casa, né, tomar ordem. Eu acho que é o momento de começar a tomar as decisões mesmo, mas por enquanto eu acho que o planejamento é essencial, né? Com certeza. Na medida do possível, né? Com certeza, a gente planeja com o que temos hoje, pensando numa melhoria no dia de amanhã, com certeza. Então, vamos fazer aqui um resuminho, né? Basicamente, quais foram os principais
impactos que a Austrália, né, principalmente a imigração da Austrália sofreu, Ju? Vamos lá, então vamos enumerar aí os 5, né, que foi o que a gente falou aí nesse vídeo. Então o primeiro deles, obviamente, o atraso na divulgação do plano de imigração. Segundo, a redistribuição, né, do número de vistos permanentes a serem emitidos em determinados tipos de visto permanente que temos aqui, né, sendo os mais conhecidos deles os sponsors e os vistos skilled. A gente teve aí também uma priorização a determinadas ocupações, né, de maior necessidade, determinados profissionais de maior necessidade devido à pandemia, obviamente a recuperação econômica da Austrália. O quarto impacto aí é o tempo de processamento, né? Então nessa priorização houve aí um atraso ou obviamente um avanço no tempo de processamento de determinados vistos, principalmente para os profissionais prioritários no país. E por último, esse conservadorismo dos estados, né? E a diminuição de algumas das listas de demanda ou priorização a determinados profissionais nos estados e territórios da Austrália, obviamente pelo fato de estarmos aí avançados no ano financeiro atual. Então pudemos conferir aqui quais foram os impactos, né, que a imigração da Austrália sofreu com toda essa pandemia. Ainda estamos, né, como a Ju falou, se ajustando na medida em que as coisas vão fluindo por aqui também. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai responder. A Ju vai voltar aqui no canal, né? Todo mês temos um vídeo com a participação da Juliana. Ela vai explicar tudo pra gente, ela vai responder suas dúvidas. No mais, nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau! Pessoal!